Shabbat Shalom Evorach. Gostaria de compartilhar com vocês uma notícia de Israel. Não é de hoje, mas continua sendo bastante relevante. Vocês podem ver aqui que tem uma motocicleta e tem uma pessoa caída no chão. Isso aconteceu em 2007, onde que essa motocicleta ela bateu num caminhão e o homem caiu. E mas ninguém parou para socorrer. Vocês podem ver, virou notícia em Israel. As pessoas estão passando, os carros estão passando pela direita, pela esquerda. Todo mundo desvia, como se fosse que era uma pedra no meio do caminho e ninguém. O ônibus, o caminhão, de repente o sinal fecha, abre o outro fluxo, começa a vir carros. Um vai para a direita, um vai para a esquerda, motos, ninguém para ajudar. Aqui, ó, você vê a voz do jornalista falando, eles continuam, ninguém para, ninguém para. רק בשלב הזה הראשון שמתעניין בנהג האופנוע או רוכב אחר שעוצר לתנועה, אבל... Só depois de 2 minutos, finalmente uma moto para, aí uma segunda moto para, e aí as pessoas começam a se aproximar, mas já era tarde demais, quando que eles viram que Moshe Chai, de 62 anos, de Holon, tinha falecido nesse acidente. Não sei se ele tivesse sido socorrido antes, teria dado tempo, mas o fato é que pessoas passaram e simplesmente ignoraram o fato. Isso criou uma grande comoção em Israel. Isso também trouxe à tona uma história um pouco mais antiga que aconteceu nos Estados Unidos há 60 anos. Vou compartilhar com vocês a foto aqui, que foi conhecido o famoso caso de Kitty Janesova. Era originalmente da Itália, mas morava em Nova York. Um dia ela está chegando em casa e uma pessoa mentalmente perturbada se aproxima dela com uma faca e começa a esfaquear ela. E ela, ensanguentada, ela começa a gritar. O homem se assusta, vai embora. Ela consegue se arrastar, perdendo bastante sangue, até que ela se deita numa escada. E assim ela fica lá sozinha por 10 minutos. Ninguém aparece. E aquele homem, ele volta. Percebeu que ninguém veio socorrê-la, ele começa a esfaquear mais. Ela grita e essa história durou meia hora. Quando finalmente, depois de 38 pessoas, como que depois testemunharam, escutaram gritos, mas ninguém se mexeu. Quando finalmente chamaram a polícia, já era tarde demais. Ela tinha morrido. Isso criou um grande estrondo na época nos Estados Unidos. E tem vários artigos, você pode encontrar vários filmes mostrando experiências. Como que as pessoas muitas vezes são indiferentes. Mas, deixando de lado essa nossa revolta e trazendo para a nossa vida, muitas vezes aparecem na nossa frente cenas e eu pergunto para vocês, qual é a minha responsabilidade? Será que eu consigo salvar o mundo todo? Bilhões de pessoas? Será que eu vou poder ser o salvador de cada situação? É interessante que a lei israelense é igual à lei judaica e a lei brasileira também. Omissão de socorro. A gente pode ver aqui, vou compartilhar com vocês, artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Qual que é a pena? Detenção de 1 a 6 meses ou multa. E assim também é a lei em Israel. Estados Unidos e Europa é um pouco diferente. Não tem essa lei. E o fato é que isso está baseado numa lei da Torá. A lei da Torá diz na Parashat Kedoshim, vou compartilhar aqui com vocês também, Lota amot aldam reecha, é proibido. Não fique impassível ao ver o sangue de teu semelhante. Lota amot aldam reecha ni Hashem.
eu sou Deus e eu estou olhando como você está se comportando. Mas o curioso é que o Rashi, o comentarista clássico da Torá, ele fala ao assistir a cena e você pode salvá-lo. Quer dizer que você só é obrigado a salvar se você está assistindo. Mas se eu virar a cara, se eu não estiver assistindo, eu não tenho obrigação de salvar? O Rashi aqui, ele está falando com cada um de nós. E respondendo a nossa pergunta silenciosa, será que eu devo salvar o mundo todo? Eu não tenho condições. Quando que eu devo parar a minha agenda atribulada? Quando que eu devo parar a minha correria? Seja do trabalho, seja meus afazeres. Eu estou muito ocupado, cada um de nós é muito ocupado. Quando que eu devo parar? E quando que eu tenho permissão de continuar a minha vida? Diz Urash, se você assistiu, se chegou até você essa cena, isso significa que é a sua responsabilidade. Nós não conversamos com Deus, mas nós podemos ver Deus se revelando através do que nós chamamos de Ashgaha Pratit, providência divina. Se algo veio ao meu conhecimento, se algo apareceu na minha frente, de quem é a responsabilidade? Minha. Deus colocou no meu caminho aquela cena, aquela situação. E se eu tenho condições, por isso que eu acho que fala, se você assistiu e tem condições de ajudar, você deve ajudar. Então, dois pré-requisitos. Você assistiu, chegou ao teu conhecimento, chegou na tua frente, e você tem condições de ajudar, você deve ajudar. Não ignore o sangue do seu semelhante. E aqui eu quero finalizar um estudo interessante, mas trágico também. Aqui. Dr. Jerome Motto, ele foi um psiquiatra americano que conduziu a primeira intervenção de prevenção de suicídio que reduziu as mortes por suicídio, como comprovado por meio de um estudo controlado randomizado. Quem foi esse Dr. Jerome Motto? Ele trabalhava na polícia de São Francisco e como estagiário ainda, ele acompanhava um perito que ele ia para casa de alguém que se suicidou para investigar quais foram as possíveis causas. E esse doctor, que no início ainda era muito jovem, ele chegou na casa de uma pessoa que tinha pulado, infelizmente, mais um que tinha pulado na ponte de São Francisco, e ele viu, era um quarto praticamente vazio, sem nada, mas ele encontrou em cima da mesa um pequeno bilhete. Eu estou indo para a ponte. Se uma pessoa sorrir para mim no meu caminho, eu não vou pular. E pelo jeito, ninguém sorriu para ele no caminho. Quão grande é a nossa responsabilidade e quão grande é a nossa oportunidade de fazer a diferença na vida do outro. Um pouquinho de esforço. Respirar. Parar um pouquinho. Eu estou correndo, eu estou correndo. Estou correndo para quê? Calma, respira. Apareceu uma situação na tua frente. Quem sabe? É essa situação que não só você vai ajudar o próximo, isso vai ajudar a você cumprir a sua missão aqui. E vai te ajudar a chegar mais próximo do teu propósito e daquilo que você está correndo tanto, que é se sentir realizado. Cada um de nós é dado inúmeras oportunidades. E a gente não sabe qual que é aquela oportunidade que vai fazer a diferença na vida do outro e na nossa vida. E para finalizar, uma vez um professor que não aguentava mais, sempre tem aquele aluno que tira o professor do sério, o professor não aguentava mais, pegou ele pelo braço, levou ele para o diretor e falou: não quero mais ele na minha turma, nunca mais. Expulsa ele. E o diretor pediu para o garoto sair e falou para o professor: eu entendi.
Você gostaria que eu expulsá-lo? Eu só quero te falar uma coisa, que se você expulsar esse aluno, você não vai ter mais alunos e você não vai ter mais emprego. Você continua com a mesma ideia? Ou como assim? Tem mais de 30 alunos na turma, ele vai sair, vai continuar com os outros. Não, não. Você não entendeu disso, diretor. Você não tem mais de 30 alunos. Você tem vários alunos. Imagine que ele é seu único aluno. E se ele sair, você sai junto. Não vai ter mais turma. Você continua querendo mandar ele embora? Pensa e me fala. Imediatamente, o professor mudou de ideia. Não fique impassível ao ver a dor do outro. Ele pode estar sendo assassinado fisicamente, ele pode estar sendo assassinado emocionalmente, psicologicamente. E se chegou ao meu conhecimento e eu tenho como ajudar, este é o meu dever. E esta é a minha missão. Shabbat Shalom.